o que é a escola? A escola, por mais que ela seja representada por um prédio, um lugar onde eu vou para aprender alguma coisa, a escola, ela é a nossa vida. Mas, quando nós olhamos para a escola de verdade, e todo mundo passou por uma escola, a escola é o espaço onde se dá luz à criança. A criança que vai para a escola, ela nasce de novo. Primeiro ela nasce em sua casa, e quando ela vai da sua casa para a escola, ela nasce para a sociedade. Uma criança que nasce em casa, ela nasce para a sua família. E quando ela vai para a escola, ela nasce para a sociedade. Por isso que para muitas crianças é muito difícil ir para a escola, porque é um nascimento novo. Eu tenho que novamente passar pela dor do parto. Se fosse fácil nascer, todo mundo nascia sorrindo, mas a gente nasce chorando, porque dói. É difícil passar de um lugar para outro. Aquele útero da minha mãe que estava tão quentinho, tão gostoso, tão confortável, e agora de uma hora para outra eu só estou sendo empurrado para fora pelos movimentos do parto. E quando a criança começa a se ambientalizar no novo mundo, vem uma nova realidade onde ela tem que nascer novamente, que é a sociedade. Quando a criança tem dificuldade, não consegue ficar na escola, é porque ela está sendo leal a uma dificuldade dos pais. A dificuldade dos pais é em permitir que essa criança seja dividida com outras pessoas. Elas querem, inconscientemente, os pais, que essa criança seja só deles. Porque a criança, ainda quando é criança, é muito pura. E a criança está totalmente a serviço. Ela não está conectada ao meta-sentimento. E se meu pai e minha mãe estão com dificuldade de me liberar, então eu não quero ir. E quando as professoras, principalmente de maternal, pré-escolar, entendem essa dinâmica, elas conseguem receber essa criança de uma forma diferente. Porque o pai e a mãe não têm consciência de que eles estão segurando o filho. E, de alguma forma, essa criança serve como suporte para eles. De alguma forma, essa criança serve. E eles não querem perder esse suporte. E aí, entendendo isso, a gente olha com muito amor e muito carinho e entende a dor desses pais. E quando a gente entende a dor desses pais, eles são vistos. Porque todo aquele que é visto na sua dor, ele se desarma, ele se renova e ele entra em paz. E aí o pai, entendendo isso dentro do sistema, a criança consegue ir para a escola. É muito lindo esse movimento, é muito delicado, porque não tem uma palavra, só tem o perceber do professor quando ele encontra esse tipo de dificuldade. Queridos pais dessa criança, eu vejo vocês. Aqui ela está bem cuidada. E assim, esse problema é resolvido. A escola, ela não é um lugar só de crianças. Existem adultos dentro de uma escola. Existem pessoas adultas que muitas vezes, por mais que tenham 20, 30 anos de idade, essas pessoas estão com 5 anos de idade dentro da sala de aula. A escola é um lugar de esperanças de um futuro melhor para todos. A escola, a definição da escola é a esperança de um futuro melhor. Quantos pais não dizem para os filhos: estude, senão você não vai ser nada na vida. Ah, o sonho é que minha filha se forme em medicina. O meu sonho é que a minha filha seja professora. Porque quando eu estou numa escola, eu estou trazendo todo o peso de um sistema onde várias pessoas quiseram estudar e não conseguiram. Onde várias pessoas tiveram sonhos e não puderam. Quantas mulheres no nosso sistema
o marido não permitiu que estudasse? Quantas mulheres a sociedade não permitiu que estudasse? Tem um seriado, né, que eu amo de paixão, que é Anne with Annie, que é Anne com E, que é de uma menina que se passa em 1860 e sessenta e ela é órfã e ela vai para uma escola, ela revoluciona a escola. E lá, nessa época, as meninas, elas eram educadas dentro da etiqueta para elas arrumarem um bom marido. Então, quando as meninas conseguiam ir ao menos para a escola para aprender a ler e escrever, já era o suficiente, e mais do que o suficiente. Mas chegava um ponto que aí as meninas despertavam, porque naquela época já existiam universidades, já existiam cursos, né, para se formar em algumas profissões, e nessas faculdades tinha só os homens, porque as mulheres chegavam nesse ponto e os pais falavam: não, agora você para de estudar porque eu já achei teu marido. E elas tinham muito potencial e elas queriam ir para a faculdade, queriam conhecer outras coisas. E elas tinham que se casar, ter filhos e cuidar do marido. Então, quantas pessoas não puderam estudar no nosso sistema? Quantas pessoas que não aprenderam nem a ler e a escrever no nosso sistema? E quando a gente vai para uma sala de aula, a gente leva todos eles juntos conosco. E aí, Bert Helling tem uma frase que ele diz assim: você é o sonho dos teus antepassados. Se uma pessoa está dentro da sala de aula e está com dificuldade de aprender e ela não consegue ir bem, essa pessoa com certeza, na grande maioria das vezes, está emaranhada com aqueles que não conseguiram estudar. Ela está ainda numa lealdade à dor dessas pessoas e é como se ela olhasse para essas pessoas e dissesse: você não conseguiu, em honra a você eu não consigo também. Não só para criança, como eu falei, a escola existe, mas também para o adulto, que faz graduação, especialização, mestrado e doutorado. E é muito bonito quando você está numa sala de aula e você começa a ver as dores dos teus colegas quando você é sistêmico. Você vê pelas atitudes deles e você tem um parecer ali bem... por que será que aquela aluna fala tanto? Por que será que aquele outro aluno sempre está contra o professor? Por que que ele chega sempre atrasado na sala de aula? Por que que aquele vive colando e trapaceando? Tudo é sistêmico dentro da sala de aula. A escola, além de tudo, ela é um organismo vivo que ajunta, congrega várias diversidades, vários sistemas, vários sonhos, várias habilidades, várias histórias de vida, vários limites e várias possibilidades. Por isso que eu disse para vocês que muitas vezes na aula tem uma pessoa que num primeiro momento parece que ela tem uma dificuldade de aprendizagem, mas muitas vezes essa pessoa ela é superdotada. Ela tem uma inteligência acima do normal. Muitas vezes eu tenho um filho em casa que ele não está se adaptando na escola, mas muitas vezes o meu filho tem muito mais potencial do que a escola está oferecendo. Então, a gente tem que ter um olhar como professor, como pai, nas diversidades. Não trocar 6 por meia dúzia e não achar que todo mundo é igual. Porque tem, de repente, pessoas que não se encaixam nesse quebra-cabeça. Essas pessoas, às vezes, elas precisam de um apoio diferenciado. Elas precisam de um estímulo diferenciado. E a gente só consegue isso prestando atenção. Não olhando todo mundo como igual dentro da sala de aula. Na escola é onde nós depositamos a nossa esperança, onde nós socializamos. Lembra que eu falei para vocês dos trabalhos em grupo, da convivência com os colegas? Principalmente pessoas por perto dos 11 anos de idade, onde a aprovação social se faz crucial para o desenvolvimento da personalidade. Se eu não sou aceito, quer dizer que tem alguma coisa errada comigo. Eu estou passando por um turbilhão de emoções e hormônios. E qual é o meu lugar? Onde eu estou? Será que eu sou aceito ou não?
É nessa fase aí que as pessoas mais sofrem problemas com bullying, com discriminações, com tudo. Na escola, nós aprendemos comportamentos, só que não dá para confundir escola com a educação formal com a educação de uma criança. Hoje a escola está trocando um pouquinho as bolas e ela está achando que ela tem que invadir esse campo. E esse campo não é da escola, é da família. A educação de uma pessoa, a formação ética e moral de uma pessoa é na família. A escola, se ela conseguir delimitar que a obrigação dela é passar a educação formal, as matérias, as questões de matemática, de português, é isso. Por isso que hoje o professor está tão sobrecarregado, porque além dele ter que passar o conhecimento que está dentro do currículo, dentro do projeto político-pedagógico da escola, ele tem que se preocupar com outras coisas que não são da alçada dele. E o professor que não está consciente do seu principal papel e objetivo dentro de uma sala de aula, ele vai trazer essa jaca para ele e ele vai se sobrecarregar. Nada impede que esse professor passe o conteúdo para os alunos formal, mas que ele tenha o diferencial. Que ele leia uma mensagem de esperança antes da aula, que ele consiga entender os alunos, que ele olhe para o sistema dos alunos, mas ele no seu lugar de educador e dentro da sua função para o qual ele foi chamado. Só que o professor também foi aluno, e o professor também teve dificuldades na escola, e esse professor, quando ele está na sala de aula, é o campo da releitura dos emaranhamentos sistêmicos dele. E tudo aquilo que faltou para ele vai encontrar alunos idênticos. E ele vai buscar resolver isso. E quando ele vê, ele está envolvido demais com determinado problema de um aluno. Só que esse problema não é do aluno, esse problema é dele. Esse aluno só está ali vindo mostrar que ele precisa olhar para ele e não para o aluno. Então, na escola também, além desses comportamentos, nós dividimos nossos talentos, apoiamos e somos apoiados e colaboramos com os outros. Essa é a escola ideal, onde nós dividimos nossos talentos, apoiamos e somos apoiados e colaboramos com os outros. Só que não é isso que acontece. Eu não sinto apoio nem da minha equipe de professores. Eu não sinto apoio da sociedade. Eu não sinto apoio de nada. O professor, ele está vagando e nem se sabe como que ele está se segurando nas pernas. Nem se sabe como que ele tem coragem de levantar de manhã para ir para a sala de aula. Porque hoje não tem esse apoio, não tem essa colaboração. E muitos professores não podem nem ter os seus talentos desenvolvidos. Porque eles são bloqueados, porque eles são cerceados, porque, eu quero pegar a turma e levar lá no museu. Hoje a aula de história vai ser no museu. Não pode sair com o aluno da escola, porque vai precisar disso, vai precisar daquilo, porque não sei o quê, e para conseguir um ônibus, e para conseguir alguma coisa. Então, não tem ninguém apoiando. Quando o professor ele tem, assim, aquele ideal de ensinar, é muito difícil para o professor conseguir as coisas. Aí ele vai matando essa criatividade, vai matando essa coisa que tem dentro dele e ele fica no comum. Então, eu vou ficar só aqui na sala de aula mesmo, porque se eu quiser levar meus alunos lá para a gruta não sei o que, da cidade não sei o que, isso aí vai ser muito difícil. E aí, acontece que o professor acaba se desistindo, né? Ele começa a ficar só frustrado dentro da profissão, mas a frustração é porque está vindo do meio externo. Mas ele com certeza tem muito potencial e não está sendo explorado.